A gente já viu em outros vídeos a importância de uma avaliação completa do intestino para um diagnóstico preciso da endometriose e uma escolha do melhor tratamento. Hoje a gente vai ver então que alguns casos em que a endometriose pega mais de um foco intestinal, a gente pode conseguir avaliar esses focos todos pela via transvaginal, no caso de ele ser no máximo a cerca de 20 centímetros da borda anal, e no caso de um foco de endometriose profunda acometer o intestino a muito mais que 10 centímetros da borda anal, muitas vezes a gente vai acabar achando esse foco apenas naquela avaliação pela via suprapúbica, em que a gente coloca o transdutor por cima do abdômen e localiza primeiro aquele foco que a gente já viu pela via suprapúbica, continuando essa pesquisa como se a gente estivesse usando um aparelho de colonoscopia. Então a gente vai seguindo de baixo para cima o intestino e procurando outros focos de endometriose. Então, na sequência de vídeos a seguir, vamos ver um caso em que toda a endometriose foi avaliada pela via transvaginal, a gente conseguiu ver os dois focos intestinais que a paciente tinha. E na sequência vamos mostrar também vídeos de um outro caso em que a avaliação pela via suprapúbica é que acabou vendo esse segundo foco de endometriose profunda intestinal. Então vamos ao vídeo. Então, nesse primeiro caso, a gente vai ver onde o ultrassom transvaginal alcança os focos de endometriose intestinais. Então aqui a gente está a cerca de 10 centímetros da borda anal, a gente tem aqui o fundo da vagina, o útero, aqui o ovário esquerdo aderido ao útero. Vejam que o útero com o ovário esquerdo estão bastante juntos, e no vídeo a gente vai ver que eles estão aderidos, movimentando em bloco. E aqui o reto, ele deveria passar reto nesse sentido aqui atrás do útero, mas vejam que ele está retraído em direção ao útero, está bem repuxado aqui em direção ao útero por várias bandas fibrosas. Vejam uma banda aqui, outra banda aqui, puxando uma certa extensão do reto aqui em direção ao útero. E rodando o vídeo aqui em câmera lenta, a gente vai ver então mais detalhes desse acometimento intestinal, dessa retração. Vejam que ele deveria passar reto nesse sentido e acompanhar essa porção aqui um pouquinho mais proximal. E nessa porção aqui ele está totalmente retraído em direção ao útero e ao ovário esquerdo. E continuando rodando o vídeo aqui em câmera lenta, a gente vai perceber o intestino passando aqui atrás do útero. Vamos passando aqui o vídeo então. Aqui eu já estou passando o útero, o intestino vai passar aqui atrás do útero, reto no caso. E a gente vai ver que até cerca de 20 centímetros da borda anal a gente ainda consegue alcançar aqui por baixo. O que passar disso, se o foco for mais distante, a gente vai acabar vendo só por cima. Então vejam aqui a continuação daquela alça que a gente estava vendo lá a cerca de 10 centímetros. Aqui a gente já está a cerca de 15 centímetros da borda anal, já se aproximando do sigmoide. E vejam que passando essa porção, a gente já vai ter aqui a cerca de 20 centímetros, a última porção que a gente vai conseguir ver aqui pelo transvaginal, já no sigmoide. E nesse caso aqui a gente conseguiu perceber um segundo foco de endometriose, pegando já o sigmoide. Vejam que nessa área aqui a parede está fina, dentro da normalidade, mas acompanhando o intestino, a gente acaba percebendo que nessa porção aqui havia um segundo foco de endometriose infiltrando de forma profunda já a parede do sigmoide. Vejam a parede anterior aqui normal e a parede posterior bastante espessada já por um foco de endometriose. E aqui a gente vai rever o caso com o vídeo rodando na velocidade normal em que o exame foi feito. Então aqui a aderência do intestino com o ovário e o útero, ele passando aqui atrás do útero nessa porção, a gente continua vendo aqui a 15 centímetros e a 20 centímetros aquele segundo foco. Então a gente tem aqui o segundo foco de endometriose intestinal a 20 centímetros da borda anal já no sigmoide. E rodando o vídeo mais um pouco no transversal, a gente roda 90 graus e eu passo daquela vista no maior eixo para o eixo curto do intestino. Então aqui é o chamado eixo axial, e aqui a gente confirma que realmente havia um foco profundo de endometriose. Vejam aqui a parede normal em toda essa porção, e aqui pegando entre 10 e 20% da circunferência da alça, esse foco de endometriose profunda acometendo o sigmoide. Nesse caso a gente vai ver como, após avaliar aqui pela via transvaginal e achar um foco de endometriose, a gente vai ver como lá pela via suprapúbica, que é aquela avaliação por cima do abdômen, a gente consegue continuar avaliando a mesma alça
a partir desse foco que a gente já viu pela via transvaginal. Então aqui rodando o vídeo, a gente vê um foco grande de endometriose aqui atrás do útero, então o útero, o foco no intestinal, a gente virou aqui no transversal, e foco de endometriose profundo pegando o reto a mais ou menos 10 centímetros da borda anal. Então a gente tem aqui o reto normal nessa parte aqui, parede bastante espessada, aqui no transversal vendo o mesmo foco. E é nesse corte transversal em que a gente corta o intestino como se fosse um pão, a gente consegue avaliar então a profundidade de infiltração do foco de endometriose na parede intestinal. Então vejam aqui a parede normal na parte posterior e lateral aqui do intestino, e na parte anterior, que é a parte da frente, a gente tem todo esse foco de endometriose e essa profundidade de cerca de 10 milímetros aqui infiltrando o intestino. E havia também banda fibrosa aderindo a esse foco intestinal com o fundo da vagina. E aqui na via suprapúbica, então vejam que agora a gente está olhando aqui com o aparelho por cima do abdômen, a gente está vendo o útero lá embaixo, na escavação pélvica aqui, a bexiga. Então a gente vai continuar avaliando o intestino a partir daquele primeiro foco que a gente viu lá pela via transvaginal, que estava entre 10 e 14 centímetros da borda anal. Esse primeiro foco acabou pegando apenas o reto, e a gente vai continuar avaliando o reto aqui para cima. Vejam que tem uma longa distância que a gente consegue ver aqui pela via suprapúbica, que está além daquela distância que a gente vê pela via transvaginal. Então, rodando o vídeo aqui em câmera lenta, a gente vai perceber, eu vou subindo, seguindo o intestino, e a gente vai perceber que havia um segundo foco a cerca de 22 centímetros da borda anal. Então, a gente está ainda aqui naquele primeiro foco que a gente viu pela via transvaginal, e eu fui subindo, vamos voltar aqui para a gente ver melhor. Então a gente estava aqui no primeiro foco, foi subindo o intestino, e vejam que aqui já começa a aparecer um segundo foco, já a mais de 20 centímetros da borda anal, já pegando o sigmoide, que é a porção que a gente tem na sequência após o reto, vindo da borda anal e subindo o aparelho. Então a gente vê aqui a bexiga, o útero já ficou lá para trás, a gente foi seguindo o intestino. Vejam que aqui a gente ainda tem uma parede normal, e a partir daqui um segundo foco profundo de acometimento por endometriose.